Quem foi Isaac Newton? Por Andressa e João Miguel da turma 108. Matéria Física e professor José Carlos. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um importante cientista matemático que atuou nas áreas da ótica e da mecânica, e que por isso conseguiu grandes feitos e descobertas para toda a humanidade. Com a sua grande contribuição também para a área de astronomia, Newton ficou mundialmente conhecido por ter descoberto o que chamamos de as 3 leis de Newton. Essas leis foram publicadas no livro mais importante de Newton, no século XVII, nomeado de Princípios Matemáticos da Física Natural. Introdução às leis de Newton. Um dos principais legados deixado por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas, as 3 leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio, quando o corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam. Dizemos que ele encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante em linha reta. O agente responsável pela mudança no estado de movimento dos corpos é chamado de força, uma grandeza vetorial, que foi batizada posteriormente como N, abre parênteses, Newton. Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula, abre parênteses, diferente de zero, fecha parênteses, de forças ele adquire uma aceleração, abre parênteses, variação de velocidade, fecha parênteses. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo. De acordo com as leis de Newton, a massa é uma medida da inércia do corpo, ou seja, da tendência que um corpo tem de permanecer em seu atual estado de equilíbrio, estático ou dinâmico. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Abre aspas. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar daquele estado por forças aplicadas sobre ele. Fecha parênteses. A lei da inércia explica que um corpo tende a manter-se em equilíbrio, a menos que sobre ele seja aplicada uma força resultante diferente a zero. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre um corpo. Se o somatório dessas forças for zero, isto é, se as diferentes forças se anularem, o corpo permanecerá em equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Se a força resultante for diferente de zero, o corpo ganha aceleração e sai do estado de equilíbrio. Em resumo, a lei da inércia diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo em repouso tende a ficar em repouso, a não ser que uma força externa mude isso. Agora iremos para o exemplo de experimento da primeira lei de Newton, lei da inércia. Nesse primeiro exemplo, utilizaremos um copo com água, uma moeda e uma folha sulfite. Ela vai cair dentro do copo de água. Por quê? A moeda estava em repouso, então, mesmo eu aplicando o movimento na folha, a moeda permaneceu em repouso, ou seja, ela caiu no copo porque ela tende a ficar em repouso. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Abre aspas. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Fecha aspas. Quando se aplica uma forma resultante diferente de zero sobre um corpo, este ganhará aceleração e sairá do repouso ou do estado de movimento retilíneo uniforme. A aceleração provocada sobre o objeto é proporcional à força aplicada sobre ele. Isso significa que quanto maior a força, maior será o movimento do corpo. A aceleração e a massa, por outro lado, são inversamente proporcionais.
pois quanto maior a massa, menor será a aceleração. Ou seja, diz que a aceleração recebida de um corpo, ela é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Então, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Nesse segundo experimento, irei pegar duas garrafas, uma com água e uma sem água, e irei colocar elas sobre algo inclinado. A garrafa cheia chega primeiro ao chão, pois é graças à força-peso que elas caem. Então, pela segunda lei de Newton, a força é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Então, por isso que esse, que tem uma massa maior, no caso a garrafa com água, chegou ao chão primeiro. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Abre aspas. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Fecha aspas. De acordo com a terceira lei de Newton, sempre que uma força age sobre um corpo, este corpo reage com a mesma força e a mesma direção, mas em sentido oposto. Isso significa que se uma força é aplicada da esquerda para a direita, a reação do corpo será da direita para a esquerda. Em outras palavras, diz que toda ação gera uma reação da mesma intensidade, porém ao sentido contrário. Neste terceiro experimento, iremos utilizar 3 fósforos e um isqueiro. Nós vamos colocar 2 fósforos inclinados para fora da caixinha, enquanto o outro se apoia nesses outros 2. E assim o fósforo apoiado irá levitar. E por que isso acontece? Porque as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Ou seja, isso faz com que o palito que está apoiado nos outros 2 levite.